beira de uma piscina tem 4 pais conversando sobre os filhos. O primeiro fala, eu tenho 5 filhos, dá para formar um time de basquete. O segundo diz, eu tenho 6, dá para formar um time de vôlei. O terceiro diz, eu tenho 11, um time de futebol completo. O quarto fala, bom, filho eu não tenho nenhum, mas eu tenho 18 filhas, um campo de golfe oficial. Então, Você entendeu, Alex? Nada? Não. Você nunca jogou golfe? Não, nunca. Nunca viu que o campo oficial tem 18 buracos? Nunca cheguei perto de um campo de golfe. Nunca chegou perto de um campo? Não tive essa sorte. É porque ficou tão sério que eu falei, bom, sei lá, vai ver que ele tem 18 filhas. Você tem quantas? Você tem filhas? Não, eu tenho enteadas, tenho 3. Tem o quê? 3 enteadas. 3 enteados ou enteadas? Enteadas. Enteadas, faltam 2 para formar um time de basquete, não é? Sabe, basquete você já viu o jogo de basquete? Eu já vi. Como muito é que é? Bom? Ah, bom. Claro, depende muito de quem está jogando. Bom. Ô Zico, vem pra cá pra gente parar de falar bobagem. Olha só. Afinado, hein? É, tá vendo? Obrigado pela homenagem. A gente devia tocar também o hino do Japão, o hino do Cazaquistão, como é que chama? Cazaquistão, como é? Uzbequistão. Onde estão os beques? Uzbequistão. Lá só tem atacante. Só atacante. Tá lançando aqui Zico na rede. A carreira do maior artilheiro do Maracanã, contada através dos gols. Poxa, que sensacional isso aqui. Está saindo agora. Aliás, eu tenho visto e revisto vários lances de pênalti hoje em dia de jogador na área que puxam a camisa dele. No seu caso, na Copa de 80, foi na 82, não só o sujeito puxou, como rasgou a sua camisa e tudo bem. Você acha que as coisas, o destino realmente existe, que as coisas estão escritas de um jeito que não se muda? Eu acho que estão escritas assim. Acho que ali foi mais esperteza do zagueiro, do italiano, que eles estão acostumados a fazer isso. Zagueiro italiano é um perigo. Sempre gostou de segurar a camisa e essa é uma das formas de marcação. Eu joguei lá 2 anos e todo jogo era isso, né? Sempre segurando. Às vezes a bola estava lá do outro lado, você estava sendo seguro desse lado. E no momento que eu me desloquei, o Gentili puxou e rasgou. O tecido não devia ser dos melhores naquela época. Aliás, é um estilo que fez escola, porque hoje em dia, na hora que vão bater uma falta, já fica tudo se agarrando ali, se bulinando na área. E ninguém sabe quem é quem, né? Você não sabe se vai dar pênalti, se dá falta do atacante, que os dois seguram. É impressionante. É um verdadeiro melee ali. Você foi treinador da seleção japonesa, na Alemanha também? Não. Na Rússia, na Grécia. O Fenerbahçe é da onde? O Fenerbahçe é da Turquia. É da Turquia. Só língua boa de se falar, né? Isso. Turco, russo, grego. CSKA da Rússia. Que é da Rússia. E o Olympiacos, que é Grécia. Olympiacos, Grécia. Agora, e onde é que os beques estão? O Uzbek foi mais uma parada para treinar o russo, para depois ir pro... E você chegou a falar alguma dessas línguas? Você fala alguma coisa, né? Cumprimento, alimentação, na hora de chegar para um restaurante, você fala alguma coisa. O russo eu já estava até lendo um pouco. Em cirílico? Dava para ler um pouquinho. Puxa, que é complicado aqui. Mas, principalmente para me localizar, né? Para você dirigir lá é muito complicado porque o inglês não é muito usado. Nossa, eu tive só em filme americano que todo russo fala inglês. Lá... Eu peguei a fase parecida com essa no Japão,
porque não tinha muito inglês, só depois da Copa é que melhorou um pouco. Em Tóquio principalmente, então era tudo em japonês. Aí você tem que se localizar para dirigir pelos prédios, ainda tem o fato de você estar dirigindo do lado direito, né? É verdade. No Japão. Então, e você guiava lá? Guiava, ia para tudo que é lugar. Aí, e também parece que o endereço... Eu adotei algumas técnicas para você dirigir, né? Por exemplo? A linha, se você sempre se localizar que a linha que divide a rua está sempre do teu lado direito, aí acaba se tornando mais fácil. Se você não tiver aquela linha do meio, você acaba instintivamente por lá. E o perigoso é a questão de você atravessar a rua. Porque você olha para o lado errado. Você olha para o lado errado. É impressionante. Tem que tomar muito cuidado, você vai acostumado a olhar para cá e o carro vem daqui. Agora, parece que no Japão também não tem endereços, assim, casa tal, número tal. Não tem, né? Não tem. É perto da padaria do fulano Yamamoto. Tudo às vezes 3, 4 números, por região, por setor e tal. Era difícil. Em alguns lugares, né? Principalmente mais no interior, né? Tóquio já tá mais fácil. As cartas chegar, as fitas dos programas chegavam. A irmã da Sandra, ela que mandava, né? Porque eu botava tudo para gravar as coisas daqui. Chegava com uma semana depois, né? Agora todo mundo tá vendo lá, né? Agora Globo Internacional é mais fácil. Agora, Zico, aprender a ler em cirílico é que deve ter sido, porque olha, nós tivemos, o Vilen e eu tivemos em Moscou para entrevistar o Gorbachev por ocasião da Copa de 94. Foi um lugar onde eu me senti totalmente analfabeto, porque não dava para ler, para ver televisão, e na rua as pessoas falavam em russo com a gente como se a gente entendesse. E a gente dizia, não entendo, não falo. Era um inferno. E para treinar, como é que é? Quantos intérpretes? Não, um só tinha um que falava português. Por sorte, o que eu peguei era um que tinha feito um curso em Portugal. E aí o problema... Tinha que ser 2 tradutores, então. Como eu sou filho de português, era mais fácil. Era tranquilo. Mas o problema maior é o frio, João. Os primeiros 4 meses foram terríveis. Eu peguei lá... Isso aonde? Você está falando da Rússia? Eu peguei lá de janeiro a abril, eu peguei lá todos os dias abaixo de 0. Nós viemos lá no verão e foi um dos invernos mais frios que eu já peguei. Era o verão de Moscou. Eu fui treinar no campo oficial no dia 1º de junho. Para você ter uma ideia. Gelado. Porque junho ainda não era. Não então. E o fator vento? Não, no inverno? Não afetava tanto. Não? Não. Agora, por exemplo, no Japão, com intérprete. Esse era preciso. Agora o intérprete era japonês? Era japonês brasileiro. Aprendeu a falar em São Cristóvão. Aprendeu a falar em São Cristóvão. Bom, isso já facilitava. Ficou mais fácil. Mas ele não podia dar instruções, o oposto do que você pedia? Não. Só de sacanagem? Não, porque ele era torcedor do Flamengo. O Suzuquinho, Flamengo! Ele passou a gostar do Flamengo e uma vez ele quase apanhou no Maracanã, porque os caras viram ele com aquele olhinho puxado, Flamengo e Vasco. Onde é que é a torcida do Flamengo? Aí os caras para a direita, aí ele entrou no meio da torcida do Vasco. Coitadinho. Aí os caras, nós vamos te aliviar porque tu é japonês. Se manda daqui. Aí você sabe que o Marcos Nunes conta que uma vez aconteceu exatamente o oposto. Um português que foi parar no meio da torcida do Flamengo, por engano, e ele queria sair, o pessoal disse, não, senta aí, português, tu não vai sair daqui não. Mas vai torcer calado, hein? Não quero manifestação aqui. O portuguesinho ficou ali quieto, vendo o jogo, vendo 0-0, 0-0, 0-0. Quando chegou no final, ainda era no tempo do Expresso, do Ademir, o Ademir anos 50, Ademir, pela seleção. O Ademir no final do jogo estava 0-0, o Ademir pegou uma bola, pá, gol. O português só fez assim. Até que foi um bonito gol. E aliviaram, não cobriram ele de pancada. Mas não dá uma agonia para o técnico ter que passar a informação? É muito ruim. Na Turquia já tinha muito brasileiro, então eu na seleção dentro do campo do japonês, até que
Quando o lateral esquerdo ficava do meu lado, era mais fácil porque ele era brasileiro. Então eu passava para ele. Aí não precisava usar tanto o tradutor. E ele falava japonês? Falava. Qual era esse lateral? O Alex. Ele foi para lá com 16 anos. Aí, é naturalizado japonês? É quase japonês ele. Na prática é japonês. É japonês. Agora, o Suzuquinho, eu tinha uma facilidade grande porque ele era apaixonado pelo Brasil. Ele foi pego dentro de um container em Osaka querendo fugir para o Brasil, porque ele era apaixonado pela seleção de 70 e tal. Então ele falava português, você conversava com ele, parece que ele estava falando que ele não era japonês. Seleção de 70 e tal. Então ele falava português, você conversava com ele, parece que ele estava falando que ele não era japonês. Só por causa dos olhinhos mesmo que dava para... Você pensava, não sabia se era japonês ou cearense, né? Eu estava dando, quando nós jogamos a Copa das Confederações contra o Brasil, eu estava dando a preleção, aí eu falei, olha, eu sou brasileiro, vai tocar o hino brasileiro, eu posso me emocionar, mas a bola vai rolar, eu tenho que trabalhar. Aí quando eu falei, eu olhei pra ele, ele tava quase chorando ali, né, todo sentido, aí eu tive que, pô, cara, tem que traduzir isso aí, rapaz, vamos trabalhar. E ele é emocionado? Aí, ele é emocionado, é impressionante. Esse negócio da linha no meio da rua, no trânsito, vale pro campo também ou não? Ou no campo é tudo igual? No campo é tudo igual. Não tem perigo de dizer, não, esquerda, ser direita. Não. Eu fico imaginando você guiando no trânsito em Tóquio. Não, era tranquilo. Jogador de meio campo, né, que está acostumado. Boa visão. Boa visão. Periférica, então dá para controlar. Eu tenho uma coisa boa, tenho uma boa memória e eu sei me localizar bem. Então naquilo ali que eu passo, eu já vou pela segunda vez com tranquilidade. É mesmo? Isso é uma bênção. É verdade. A Sandra sempre diz isso. Então Quer dizer que você vai numa cidade, dá uma volta na cidade, se te soltam lá uma segunda vez, você já tem referência. Já tem referência toda. É coisa de índio isso. Índio não. Índio tem essa facilidade de pegar de uma vez. Pode ser, eu acho que isso é um dom. Qual foi a Copa que te deixou mais decepcionado? Foi a de 82 ou foi a de 82? A de 82, pelo time que nós tínhamos, pela forma como nós estávamos jogando, e eu acredito que se aquela seleção tivesse vencido, eu acho que estaria fazendo um bem para o futebol, porque quando nós perdemos, ficou aquela coisa do jogar bonito e perdeu, então é preferível jogar feio. Aí o que foi copiado é aquela coisa de marcação, jogo de resultado. E eu acho que você pode jogar bonito e pode ganhar. Claro, todo jogo é de resultado. Exatamente. Vai lá para ficar jogando bonito. Mas é que a Copa do Mundo, um campeonato, uma Copa, um torneio que de tiro curto, que você não te dá o direito de você errar. Então, um dia que você falha, que as coisas não caminham bem, você volta para casa. E foi o que aconteceu. Um dia que a Itália jogou bem, nos marcou bem, nós não conseguimos realizar aquilo que vimos realizando, e aí perdemos e fomos eliminados. Eu posso falar uma coisa, sem ser uma injustiça, estou falando como espectador da Copa. Eu tenho a impressão que quando saiu o Paulo Isidoro para entrar o Toninho, o Cerezo, eu acho que o time nunca mais rendeu tanto quanto naquele jogo contra a União Soviética. Eu achei que tinha ali, quando tirou o Dirceu. Mas o que aconteceu, João, é que eu, Cerezo, Falcão e o Sócrates, nós nunca tínhamos jogado junto. A gente só foi jogar juntos na Copa do Mundo, porque nós passamos 2 anos jogando, eu, Sócrates e o Cerezo no meio. O Falcão estava na Itália esse período. O Falcão só veio na época da Copa do Mundo. E praticamente jogava na mesma função do Cerezo. E ele contra a Rússia, entrou ali e jogou. O Dirceu entrou o Paulo Isidoro, que era o que vinha acontecendo. Às vezes era o Paulo Isidoro e o Tita também chegou a jogar naqueles 2 anos. Mas que mais afinou foi ali na... Foi o Paulo Isidoro. Então aí nós entramos para jogar outro jogo. Entrou o Cerezo e aí foi a primeira vez que nós jogamos juntos. Os 4. Eu sentia isso. Para que mexer? Quando o Cerezo, eu achava que era o melhor banco que podia se ter numa Copa, ter o Cerezo sentado ali no banco e não mexer na ponta. Eu acho que se a gente tivesse treinado um pouco antes, a possibilidade daqueles 4 jogarem juntos,
Aí foi no jogo, nós fomos acertando. Então é normal que houvesse algumas falhas pelo aquele setor direito. Eu acho que nós acabamos sobrecarregando o Leandro, que não tinha ninguém ali. Hoje eu tenho até uma visão mais como técnico de futebol, olhando aqueles jogos, de ver que o lado direito ficou um pouco sobrecarregado. E me parece, pelo que a gente via, que o Toninho Cerezo, depois daquela bola que ele deu, aquele passe desastroso pelo meio da até área, ele se recuperar no jogo levou um tempo. Né? Ele só se recuperou depois do gol do Falcão. Então o Falcão, quando fez o gol, dá a impressão de que ele tem uma aliviada, mas é que eu acho que é normal você cometer um erro e não pode, com a experiência que ele tem, com a capacidade dele, não podia se deixar levar por isso. Não, em nenhum jogo, como por exemplo você e o Platini perderam claro, pênalti, a gente tem que seguir em frente, isso faz parte do jogo. Você cometeu um erro lá, é um frango que o goleiro toma, é o back que falha, é o atacante que perde um pênalti, perde um gol. Isso aí acontece, então a gente tem que estar no futebol preparado para essas coisas e seguir adiante. Eu vou fazer um break aqui para a gente continuar o segundo bloco aqui com o Zico. Quem tiver alguma pergunta aqui pertinente ao futebol, pode mandar brasa. Vamos lá, Vilen. Tenho aqui ao meu lado o galinho de Quintino, hoje em dia o galinho do mundo, Zico. O que é que vou começar perguntando aqui? O que você está achando do time do Santos? Adorando, né? Adorando, né? Adorando, torcendo para que o Santos seja campeão. Eu acho que é importante, é aquela coisa que a gente fala de 82, né? É um time com jogadores que tem, pela forma como tem jogado, estão aliando a seriedade à irreverência. É o tipo daquilo que o torcedor brasileiro sempre gostou, né? De ver o futebol, o time jogar. Acho que o torcedor do mundo gosta de ver uma coisa que é um espetáculo, né? Desses times brasileiros, da forma de jogar, há muito tempo que eu não via. O último que eu vi aqui no Brasil foi o time do Palmeiras, do Vanderlei, que tinha o Miller, Djalminha, acho que era César Sampaio, Roberto Carlos, Luizão, aquele Rivaldo, aquele time era que também só dava goleada e tal, e é gostoso de ver, né? Você ligava a televisão com prazer de ver um jogo. E eu acho independente de você torcer ou não por aquele time. Nesse último domingo eu só não vi o Santos porque foi no mesmo horário do Flamengo. Aí tinha o Flamengo. Aí não dava. Não dava. Você começou a jogar no Flamengo muito menino ainda, né? Eu fui com 13 anos. Agora, teve um período... Trocando fralda. Teve um período assim de desenvolvimento muscular, é isso que falavam na época? Quando eu cheguei com 16 anos, assim, todo mundo falava, tudo em função do Edu, meu irmão, que era você acho que acompanhou do América. E ele, dos melhores jogadores que nós tivemos no Brasil, e então ele, por ser baixinho, aí no Flamengo eles tinham aquele receio, vai jogar bem, mas vai ser muito baixinho e tal, vamos tentar fazer um trabalho de reforço muscular. Senão ele vai ficar igual ao Maradona, vai ser um terror. Então, naquela época tinha um pouquinho mais isso, né? Eu acho que hoje em dia não teriam feito o trabalho que fizeram com você. Inclusive que mudou a feição, o feitio anatômico do jogador de futebol é muito mais para longilíneo do que se preocupar em reforçar a musculatura de coxa e tal, que acaba às vezes prejudicando o joelho. Eu por exemplo, me atrapalhou um pouco no final de carreira em relação a problemas musculares. Claro. Hiperatrofiou a musculatura. Então, naquela época não tinha esse trabalho de alongamento que se tem hoje. Então, eu tinha muita dificuldade. E encerrei minha carreira, não foi por causa do joelho, foi por causa dos problemas musculares. Panturrilha, todo momento. Acabei perdendo o prazer de treinar. E aí, é melhor não jogar, para não fazer o que eu gosto. Que sempre gostei muito de treinar. Então, isso me fazia bem. Eu ia para o campo confiante, seguro do que podia render bem. Aí, quando eu comecei a perder esse prazer de treinamento, aí está na hora de parar. Vamos falar um pouquinho dos craques com quem você jogou e que continuaram jogando depois. Me lembra um pouco porque... do pessoal que jogou até mais tarde. Eu sei dos que jogaram na tua época, tipo Rivelino e tal. Júnior. Júnior, que jogou, prolongou bastante a carreira. O próprio Cerezo prolongou bastante a carreira. E que surgiu
estava iniciando quando você já estava... da seleção de 94, né? O pessoal do Flamengo, Dunga. o Bebeto, daquela turma do... Você chegou a jogar com o Dunga? Joguei contra ele. Joguei contra. Que bom. Marcação, né? Marcação forte. É incrível, né? Joguei uma decisão contra ele, Flamengo e Vasco, mas da nossa época surgiu Bebeto, surgiu Jorginho, Leonardo, Romário. Aldair. Romário surgiu. O Romário, quem lançou ele no Vasco foi o Edu, o meu irmão, de técnico. Agora é engraçado esse negócio do Dunga, né? Porque são gerações dunguianas, né? Quer dizer, como jogador ele já era capitão da seleção, né? Foi. E a seleção naquela época também já jogava no estilo... Ele foi capitão na segunda. Dunga, na segunda Copa. E na Copa que ele foi campeão. Que aliás você vê que são as ironias do futebol. O Dunga é campeão do mundo e o Zico não é. Eu acho que isso aí... Não, é como o futebol é uma coisa... O futebol, ele tem situações... Caprichos. De relação a características de jogadores, né? Você não pode ter, acho que 11 Dungas no time, nem 11 Zicos no time. Acho que 11 Zicos seria bom. Vamos ver algumas... vamos soltar é uma parte do vídeo que nós vamos soltar, do DVD, não? DVD, não? Esse gol aí é o gol que o Armando Moreira, Armando Nogueira, especial sobre o Puskás, sobre o Platini, sobre o texto, Kroos, né, sobre o Zizinho, sobre qualquer um desses grandes jogadores, e dizer que enfaticamente que ele não foi campeão do mundo, que é uma falha na carreira. E aqui no Brasil as pessoas têm a mania de fazer isso, de dizer que o Zico não ganhou a Copa do Mundo. Se o Zico não ganhou a Copa, como disse Fernando Calazans, azar da Copa. O Zico, na época dele, foi o grande jogador da seleção. Numa época que nós tínhamos Falcão, Sócrates, Cerezo, Júnior, Leandro, mas o craque do time, a referência do time era o Zico. Quero mostrar depois uns gols, aqui foram todos gols com a seleção, quero mostrar uns gols do Flamengo. Agora tem uma coisa curiosa, como a moda influi também na vestimenta do jogador, porque nessa época o calção era bem justinho, né? Colado na coxa, inclusive, né? A gente tinha que passar um pouco de óleo do lado aqui no adutor, porque roçava bastante. Quer dizer, já teve caso de castração, inclusive, de jogadores que não passavam óleo. Agora, é engraçado quando falam assim, não, o Zico não ganhou a Copa. Puskás também não. Cruyff também não. Quer dizer, tem grandes jogadores. Estou bem acompanhado. Está muito bem acompanhado, não é verdade? Quem mais que não ganhou? Zizinho também, Jair, Ademir, quer dizer, como você, aliás, falou, não é um campeonato, é um torneio de futebol. São 7 jogos? 7 não sei se agora é mais, são 7 jogos. Chegou um período eram 6, né? Agora são 7. Quem é que está ali na primeira... É na primeira fila que está? A Sandra, lógico. Sua mulher, lógico. São 30, vamos fazer 35 anos de casado agora. Se casou com ela, pegou ela no berço, né? Eu dancei a valsa de 15 anos dela. Foi? O Tiago, meu filho mais novo, e a Maria, olha, você tem minha nora, que vai me dar o meu 3º neto em outubro. Parabéns, felicidades. Já tem 2, o Felipe e o Gabriel, do outro filho, Bruno.
Então, acho que em 1930 já tem, 2030 já tem um ataque bom lá. Você tem um jeito você está com um jeito tranquilo, sabe? Isso é bom, né? É um bom sinal. Você joga futebol? Teu filho joga? Você joga também? Eu jogava, parei. Parou de jogar? Parei. Você faz o quê? Agora eu sou empresário, trabalho com ele agora. Eu estou fazendo pelo Brasil inteiro as escolas Zico 10. É verdade. Aí até o Adílio e o Júlio César estiveram aqui falando do negócio do Master e tal, e normalmente a gente abria essas escolas. Então ele e o Bruno que estão à frente desse trabalho. Nós já estamos em uns 12 estados brasileiros. Agora mesmo em dia 24 e 25, final de semana, eu vou em Belém, em Santarém, para estar lá junto. Agora, estando aqui no Brasil, é mais fácil de poder comparecer. E tem jogo também? Você joga também? Como é que é? Às vezes jogo, às vezes não. Porque às vezes o Master joga 2 dias seguidos, não dá mais. E o campo tem que ser uma grama boa, porque senão o joelho não aguenta. Tem que ser tudo preparado. Não dá. É impressionante como eu vejo de vez em quando, como tem jogador de futebol no Master, dá pra gente ver bem, que fica barrigudo de repente. Nunca foi gordo e fica só barrigudo. É difícil, né? O metabolismo muda bastante. E continua comendo a mesma quantidade. Às vezes a gente come mais um pouquinho, bebe um pouquinho mais. Aí acaba você não gastando. Não desgasta. Isso aqui até às vezes atrapalha. Vamos ver mais. Eu quero ver os jogos agora do Flamengo. Contra o Cobreloa, foi o gol mais importante que eu fiz, foi o gol que eu mais vibrei, foi o gol que definiu o maior título da história do Flamengo naquele momento. E aquilo ali praticamente definiu a vitória, foi o segundo gol, assegurou o título. É difícil da forma como nós estávamos jogando, o Cobreloa empatar e virar o jogo. Baltazar virou, ela sobrou pro Júnior, o Júnior chutou no gol, o Marola defendeu e eu no rebote fiz o gol com 40 segundos de jogo. Ali ficou 0-0, então a gente teria mais 89 minutos para poder fazer mais um gol e ser campeão. E foi o que acabou acontecendo, porque nós fizemos mais 2 e ganhamos de 3-0. E aí é que foi o sufoco, porque a torcida inteira do Flamengo gritando campeão, campeão, e aí, eu sabendo que ia embora e tal, e a gente, sabe, aquela dor no coração, aquela coisa, aquele sufoco. Então, foi um dos jogos mais significativos na minha vida. Tem um gol que você não fez, se eu não me engano foi o Nunes que fez, mas foi uma das enfiadas de bola mais lindas que eu já vi num jogo contra o Grêmio, decisão de campeonato até, eu acho. Foi. Estreia do Renato Gaúcho. Foi lá em Porto Alegre, a final de 82. Porto Alegre. Você deu uma enfiada de bola dessas que hoje em dia raramente se vê, né? Eu antes dei um drible no zagueiro do Grêmio entre as pernas. Aí, normalmente nos lances, ele já passa eu enfiando a bola pro Nunes. E a gente tinha essa jogada treinada. É uma das coisas que eu fazia com os atacantes com quem eu jogava. Às vezes acabava o treino, eu chamava um e falava: olha, quando eu pegar essa bola, mesmo que eu esteja de costa, fica esperando que eu vou tentar já. A primeira opção minha era o centroavante, era sempre o centroavante. Então, esse lance eu não me esqueço. O Nunes, isso foi o que, 82? Foi 82. Em 82, lá em Porto Alegre. Foi 1-0 o gol dele. Mas esse passe, esse tipo de lançamento, Didi, Gerson, você, hoje em dia não se vê muito, né? Se vê ainda, mas se vê, com a mesma frequência. Agora, o lance, tipo de bola que eu gostava de fazer e que eu vi agora domingo foi essa bola que o Neymar deu pro segundo gol do Santos. Né? Aquela bola de curva, no meio de 4 zagueiros, só quem sabe muito é que pode enfiar uma bola daquelas. Então, estão jogando, que é uma barbaridade. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta aqui pro... Nossa, quanta gente! Vamos pela ordem aqui. Primeiro, o Ronaldo. Não é o Ronaldo, é parecido só. Vai. Zico, boa noite. Boa noite. Eu queria saber quem você consideraria como o maior craque do Flamengo após a sua era?
Mas quem continuou foi o Júnior, né? O Júnior deu sequência. O Júnior seria Não melhor. Conta? Não vale? Eu acho que o Flamengo não teve assim aquele que ficasse muito tempo no Flamengo. Eu acho que dos que vieram, o que marcou mais e que hoje continua sendo a nossa segurança foi o Júlio César, goleiro. Que é incrível, aliás. Incrível. Ele foi depois que assumiu a posição no Flamengo, ele foi no ascendente, foi, e saiu do Flamengo, continua e está garantindo a gente. Ali, mais uma ali do lado de cá, depois eu vou para o outro lado. Quem vai ser? Aqui, tem tanta gente. Vai aqui, aqui aí, você, ele mesmo. É o seguinte, eu tenho duas perguntas. A primeira, se você fosse técnico da seleção hoje, você apostaria na velha guarda, Ronaldo, Roberto Carlos, ou você apostaria no novo sangue brasileiro para convocar para a Copa igual o Parreira fez em 94? E outra pergunta, você acha mais provável o Corinthians ser campeão da Libertadores ou o Brasil ser hexa? Olha, a primeira... É uma pergunta para... para complicar, né? Para cartomante, né? A primeira, que se eu fosse técnico da seleção, eu hoje levaria o Neymar. Esse é seguro. Agora a questão de... Eu acho que ninguém ganha uma Copa do Mundo só com jovens ou só com jogadores experientes. Eu acho que uma mescla estava bem. Agora, é lógico que as duas competições, tanto Libertadores como Copa do Mundo, tem o nível bem alto. Agora, depende de uma série de fatores que podem acontecer. Eu acho que hoje, em termos de equipe, o Brasil está mais bem preparado para ganhar o Hexa do que o Corinthians para ganhar a Libertadores. Porque o Brasil está com um esquema definido, o Brasil vem jogando, vem conquistando, o Corinthians está se definindo. O Corinthians fez contratações para ganhar, mas você não vê o conjunto do Corinthians igual ao conjunto da seleção. Mas pode ganhar. E eu acredito que deva disputar com o outro brasileiro. Vamos ver, eu quero, antes de vir para o lado de cá, vamos ver o gol que o Zico comentou, que é o passe do Neymar. Vamos ver? A bola entre dois São Paulinos e serviu André. Olha. Entre a zaga do São Paulo. Olha que loucura. E o Júnior César não conseguiu cortar. É uma coisa impressionante. Ela passou no meio de 4. Tinham 2 do lado dele, tinha o outro zagueiro, tinha um goleiro. Ela passou ali no meio, deixou o cara só empurrar para dentro do gol. É uma coisa, né? Uma coisa fatal. Não tem como o cara escapar. Do lado de cá, quem é aquele? Aí. O primeiro aqui, aí, fala. Se você estivesse no lugar do Dunga na seleção, você levaria o Ronaldinho para a Copa? A pergunta que não quer calar. Eu já disse, eu hoje levaria o Neymar. Agora, o Ronaldinho, eu acho que alguma coisa aconteceu para que o Dunga perdesse a confiança nele. Também acho. Aí eu dou totalmente razão. A gente não sabe o quê, porque eu analiso da seguinte forma: você tem, para levar para uma Olimpíada, 3 jogadores, e um desses de confiança era o Ronaldinho. E de repente ele não serve mais para a seleção principal. Eu tenho a impressão que alguma coisa possa ter acontecido. Como talento, como qualidade, um jogador fenomenal, um cara que foi 2 vezes melhor do mundo, ninguém desaprende a jogar. Agora, eu tenho a impressão que é uma coisa em relação a ser ou não um elemento desagregador ou não. Isso eu não acho, porque eu acho que na seleção tem um bom ambiente lá. Não, sim, eu estou dizendo, de repente o Ronaldinho não encaixa naquilo no ambiente que ele quer. Talvez possa porque ser. Não é por jogo, não é. Por jogo não é, exatamente, por jogo não é. E não adianta ficar insistindo, porque a gente que é técnico, eu já fui técnico de seleção durante 4 anos, não é fácil. Você testa, observa muita gente, dá oportunidade, disputa competições, vence competições, aí de repente tem uns que vão bem, outros que não vão bem. Não, e outra coisa, você administrar 22, quantos são? Quantos marmanjos aí são?
Agora só podem 23, né? 23? Não é tudo morando junto, vivendo? Eu acho que ele deve ter já uns 18 definidos na cabeça dele. As outras 5 ele está em dúvida. Tem mais uma pergunta ali. Você, qual foi a partida mais difícil que você disputou na sua carreira como jogador? Foi a final, essa final aí de Libertadores que passou contra o Cobreloa, porque nós jogamos 3 jogos e vencemos o primeiro, perdemos o segundo, que foi uma guerra danada lá, e os caras agrediram a gente e tal. E o terceiro jogo, nosso time estava meio que desfigurado, não ia poder jogar o Lico, que cortou o supercílio, o Adílio estava ruim, então Carpegiani até armou um sistema até mais forte no meio campo, e aquele jogo foi sob uma tensão muito grande, a gente conseguiu vencer, foi uma vitória do futebol contra a violência. Então eu creio que aquele jogo foi, em termos de tensão, parte psicológica, era o Flamengo pela primeira vez disputando uma final de Libertadores. Para mim aquilo foi o jogo mais difícil. Você chegou a pensar em não participar da Copa de 86? Totalmente, eu pedi para não ir. Eu vinha fazendo, eu sabia que tinha que fazer a cirurgia no joelho, duas ocasiões. A primeira, nós tivemos um amistoso no Chile, contra o Chile e no Paraná. Eu voltei a sentir o joelho sozinho, que o meu problema era o pé de apoio. Eu às vezes, sozinho, quando eu botava todo o corpo na perna de apoio, ele torcia, e aí eu tinha que voltar, fazer tudo de novo, gelo, repouso, aquelas coisas. Então, quando nós voltamos para cá, para São Paulo, nós nos reunimos, eu pedi ao Tele, pedi ao Dr. Neilo, ao Nabi, para ser cortado, para não ir, porque eu queria fazer a cirurgia, eles tentaram me convencer. Aí fomos para o México. Chegou no México, eu teve um dia no treino que eu voltei a sentir, o Moser também sentiu, o Moser foi para os Estados Unidos operar, e eu falei, doutor, deixa eu ir, pelo amor de Deus, eu quero operar, não dá para jogar. Ah não, fica aí até o último dia, tenta. Eu acho que alguma coisa estava me dizendo, dando um aviso lá, o homem não fica, que alguma coisa vai acontecer. E dito e feito. E quando você entrou e tomou aquele pênalti, né, de cara, eu acho que o Brasil inteiro ficou na ponta dos cascos. Como é que pesa a responsabilidade de um jogador numa hora dessas, que ele entra como uma salvação da lavoura? Não pesa tanto, porque eu estava acostumado, porque eu batia todos os pênaltis da seleção, em todos os momentos, sempre batia. Então, na mesma hora que teve pênalti, eu peguei a bola e vou bater. Só tinha uma pessoa ali para dizer não, que era o Tele, não, bate outro, tudo bem. Então, mas como eu batia... E estava tranquilo? O que acontece é que quando você está jogando uma partida desde o início, que você está no clima do jogo, é uma coisa. Quando você entra em seguida, é uma situação diferente. Eu já não estava mais tão acostumado a entrar em decorrer da partida. E quando eu entrei na primeira, talvez eu não tivesse tão concentrado no jogo, se eu estivesse jogando há mais tempo. Claro, o negócio de estar quente no jogo. Exatamente, é uma outra coisa. Então ali eu bati de uma forma, batia talvez mais fraca, e com isso facilitou a defesa do goleiro. Mas era um lance de cinema, porque você entrou e já sofreu o pênalti. Eu dei a bola pro Branco. O Branco driblou o goleiro e sofreu o pênalti. Exatamente, Foi uma coisa, lance de cinema. O que eu acho é o seguinte, que no Brasil você sempre tem aquela coisa de que quando você perde uma Copa do Mundo, alguém é sempre o responsável. Eu lembro. Você não foi responsabilizado por tudo? Muito, até hoje, quando falam da minha carreira, quando querem falar alguma coisa, falam do pênalti perdido e tal. Eu lembro que quando fundei a minha escola de futebol, quando eu fiz um primeiro ano de aniversário, eu convidei todos os jogadores que jogaram Copa do Mundo para fazer uma homenagem para eles lá. E levei o Barbosa. Acho que foi uma das últimas aparições que o Barbosa fez. E ele me abraçou, emocionado. Ele virou para mim, poxa, eu estou saindo porque é você, porque a condenação máxima no Brasil, sei, 30 anos, não sei. Eu estou condenado já há quase 50, por causa da Copa de 50. Quer dizer, o peso que
que ele carregou. Nossa. E eu vi entrevistas de jogadores daquela Copa, que depois que aconteceu o caso comigo do pênalti, falaram, poxa, agora vão esquecer da gente e vão passar a falar do Zico. Eu não encarei aquilo como crítica, eu encarei aquilo, eu me coloquei no lugar deles. Falei, nossa, mãe, imagino que esses caras sofreram de ter uma Copa do Mundo no Brasil, todo mundo dando a Copa como 200 mil pessoas. Ganho. Eu não posso me preocupar e não posso levar nenhuma. Eu também não acho, quer dizer, eu acho que o pênalti, marcar ou não marcar, é uma eventualidade. Eu acho que sabe que você representa tanto para uma seleção, como eu representava para aquele time, que aquilo acabou tendo um reflexo no geral. Sabe? Talvez se acontecesse com outro jogador, não comigo, a coisa continuasse, não teria o mesmo peso. Bom, para terminar o nosso papo, eu quero mostrar, a gente conseguiu selecionar, enquanto a gente falava, o gol do Nunes nessa final do Flamengo com o Grêmio. Vamos ver, por favor? Olha, escrevia o seu nome na história daquela decisão. O meu... Zico envia na medida. Olha. Nunes chuta forte no canto de Leão. Os poucos rubro-negros fizeram a multidão tricolor naufragar no silêncio. O primeiro herói da tarde escrevia o seu nome na história daquela decisão. Zico envia na medida. Nunes chuta forte no canto de Leão. Os poucos rubro-negros fizeram a multidão tricolor naufragar no silêncio. Tá bom, William. Obrigado. Parabéns. Zico, muito obrigado. Sucesso aqui no lançamento do Zico na Rede. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado.